Exatamente, Rei. O nosso assunto é o seguinte: um ano após a Covid deixar de ser uma emergência de saúde pública de importância internacional, uma nova doença vem preocupando os órgãos sanitários do mundo todo. Trata-se da Mpox, popularmente conhecida como a varíola dos macacos, que também é transmitida por um vírus e que já atingiu mais de 300 pessoas no estado de São Paulo. Nós vamos agora conversar sobre esse assunto, tirar as suas dúvidas com o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra e infectologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Pamela, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui no Mulheres com vocês. Cada vez mais a gente tem visto, Mpox nas notícias, nos jornais. A primeira pergunta é: nós devemos nos preocupar? Por que acendeu o alarme mesmo da OMS? Ótimo perguntar isso, porque muita gente já começa a ficar desesperado. Ai, meu filho, e eu que estou grávida, como é que é o risco? A varíola dos macacos, antigamente chamada de varíola dos macacos, porque ela foi descoberta no macaco, houve uma transmissão para seres humanos, mas hoje a transmissão é de ser humano para ser humano. O macaco não participa mais da transmissão, por isso que a gente deixou de usar esse termo varíola dos macacos e deu o nome agora de Mpox. Mas é uma doença que era restrita a alguns países da África, especialmente no Congo, onde tinha muitos casos. E agora apareceu uma variante diferente, mais transmissível, que já está ganhando vários países aí com uma chance de disseminação muito maior. Nem chegou aqui ainda. O que nós temos aqui no Brasil, esses casos que você falou, esses milhares de casos, são da variante antiga, que pouca transmissão tem a não ser pela via sexual. E essa nova variante que ainda não chegou no Brasil é mais transmissível? É mais transmissível, pelo menos 4 a 6 vezes mais. A expansão que ela vem tendo lá no Congo para os países vizinhos, e já com casos registrados na Suécia, no Afeganistão, Paquistão, já mostra que o vírus tem uma capacidade de transmissão muito maior. Mas diferente da Covid, isso é importante lembrar, Pamela, não é um vírus de transmissão respiratória. Eu não passo uma pessoa para outra ao tossir, ao espirrar, ao falar, dentro de um avião, no ambiente fechado, muita gente se infecta. É preciso o contato de pele com aquelas lesões, para que você transmita de pessoa a pessoa, o que dificulta, obviamente, uma transmissão muito alastrada, E o contato tem que ser na lesão. Na Se lesão. uma pessoa estiver infectada e eu cumprimentar, der a mão para essa pessoa e a lesão não estiver nessa região, eu não tenho risco. Não tem risco. O risco se dá pela lesão que está na pele, que às vezes pode ser pequena, até imperceptível, mas é uma lesão com bolha, e esse líquido que contém esse monte de vírus aí que está aí desenhado, que vai ser o transmissor. E aí facilita muito o contato sexual, porque obviamente o contato pele a pele mais íntimo, então é muito frequente essas lesões em mãos, em genitais, em partes do corpo onde você tem contato com outra pessoa. E lembrar também que roupa de cama, toalhas, também é uma maneira das lesões infectadas serem transmitidas de uma pessoa para outra. Então, primeira dica é não compartilhar roupas, lençóis, objetos com estranhos em especial, Mpox, que é a varíola dos macacos, a antiga varíola dos macacos, não é a mesma coisa que varíola. São doenças diferentes? São doenças diferentes. Essas famílias dos vírus chamados pox, que é a catapora, a varíola, a Mpox, a varíola dos macacos, são todos da mesma família. A varíola que a gente tinha no passado, ela foi eliminada do planeta. Aliás, é uma doença erradicada, não se tem mais varíola em lugar nenhum do mundo. A boa notícia é que quem tem mais de 55, 60 anos e tomou a vacina da varíola, lá atrás, na sua infância, ela parece que protege, inclusive, com essa variante nova também. Então, por isso que é uma doença que tem se limitado a pessoas mais jovens. A gente não tem visto a Mpox em indivíduos mais velhos, provavelmente porque aquela vacinação lá atrás está hoje protegendo ainda esses indivíduos contra o vírus que é da mesma família. E a varíola que foi erradicada era mais grave do que a Mpox? Muito mais grave. Eram milhões de vítimas que aconteciam todos os anos. Eliminou-se uma boa parte da população de diversos países. Uma doença bem mais grave, com uma letalidade, uma chance de óbito muito maior. E para a Mpox tem vacina? Olha, já existe uma vacina que foi desenvolvida baseada no mesmo princípio da família do vírus da varíola. Tem 2 vacinas licenciadas, que quando em 2022, há 2 anos atrás, houve uma ameaça dessa disseminação da doença. A própria Organização Mundial da Saúde já tinha feito um alerta em 2022 e retirou o ano passado, em 2023, porque o surto acabou não se disseminando.
Mais de 100 países registraram casos e o Brasil também começou a ter casos. Esses casos acumulados, 90% deles são de 2022, quase todos daquela época. E aí a coisa acalmou. E a gente utilizou essas vacinas. Como era a grande maioria dos casos, nós tivemos 15 mortes, 16 mortes por mpox nos últimos anos aqui no Brasil. 15 em pessoas que viviam com HIV e AIDS. Ou seja, é um vírus que, quando você infecta um indivíduo que tem um comprometimento do seu sistema imunológico, ele é mais grave. E um era com um paciente com câncer. Então, das 16 mortes que a gente teve por mpox, desde 2022, eram todos em pacientes que tinham uma doença grave, já de imunidade grave. Por isso que a vacina foi recomendada só para esses grupos. Esse grupo se tornou o grupo prioritário, então? Portadores do vírus HIV, imunocomprometidos graves e, claro, alguns outros profissionais de laboratório que manipulam o vírus. E outra boa notícia também é que se você tem contato com alguém que teve um caso confirmado de mpox, você pode fazer a vacina após o contato. Porque depois que você pega o vírus, até ele se manifestar, ele demora umas 3 semanas. E a vacina age rápido. Então, por exemplo, se eu fez diagnóstico de mpox, que eu agora estou com a doença, e tive contato com você, com meu filho, eu posso vacinar depois da exposição e ainda assim eu previno a evolução da doença nessas pessoas. E aí, como eu faço isso? Eu posso ir a um posto de saúde e pedir a vacina? Como que funciona esse trâmite? Hoje o Brasil já praticamente terminou com as doses que comprou em 2022, está adquirindo mais outras dezenas de milhares de doses, e nós vamos ainda entender melhor esta variante quando ela chegar, quem tem sido ou quem será a população mais acometida. Como nós vamos ter poucas doses de vacina, não vai dar para vacinar todo mundo, não faz sentido. Como na variante anterior eram os homens que faziam sexo com homens HIV positivos, esse era o perfil dos casos mais graves, a vacina foi destinada a esse público. Essa nova variante a gente ainda está tentando entender. Ela parece acometer um pouco mais de crianças do que a anterior. A gente tem algum receio com as grávidas, né? Embora as grávidas possam trazer algum problema se adquirirem a doença para o nenê na gestação. Então a gente ainda não sabe quem vai receber essas vacinas. Então, por enquanto, nós não temos a variante aqui, nós não temos essa doença nova, não há com que se preocupar e as vacinas ainda não estão disponíveis. E quais são os sintomas dessa doença? Isso é importante lembrar, porque é o que vai nos chamar a atenção se eventualmente alguém trouxe a doença para cá e a gente já está com a doença circulando entre nós. Febre, dor no corpo, mal-estar, até aí qualquer outra doença viral. Muito semelhante, muito né, semelhante, indistinguível de várias outras doenças. Mas o que vai caracterizar a mpox são as lesões de pele que têm bolhas. Então, ficar claro, são lesões com vesículas, com líquido dentro dela. Não é uma vermelhão na pele, não é uma coceira, não é algo que você vai... lesão que a gente chama plana, que você vai coçar. Tem vesícula, tem uma bolinha e dentro dela tem líquido. Então, se você tem febre, dor no corpo, mal-estar e essas lesões com bolinhas, com líquido dentro delas, especialmente na palma da mão, nos pés e às vezes na região dos genitais, procure um médico, porque pode ser que nós estejamos falando aí de uma doença como a mpox. Então, as lesões da pele é que caracterizam essa doença. E no contato sexual, no pênis, na vagina, no ânus, enfim, em locais onde você pode ter essa proximidade. Lembrar que tem várias outras doenças que dão bolinhas também. Catapora, o herpes, o zóster, a própria aquela doença mão-pé-boca, muito comum em crianças, dão vesículas com bolhas. Então é importante ir no médico para saber de que doença se trata. E o diagnóstico é clínico, não tem um exame? Tem um exame. A gente colhe o material dessa vesícula aí, faz um PCR, que nem a gente fazia da Covid do nariz, a gente faz do líquido das vesículas. E pesquisa lá se aquele é o vírus mpox. E é importante a gente saber se é o mpox que a gente já tem aqui, ou até para sequenciar e saber se é o novo que já está chegando, entrando no país. Os sintomas duram até 4 semanas, tudo isso? Esse é um dos problemas que facilita muito a transmissão. O portador do mpox, ele é um transmissor por muito tempo. Não é que nem a gripe, a Covid, que a gente pega a doença, 5, 7 dias você pode transmitir e depois não mais, você não transmite mais por muito tempo. A mpox tem essa desvantagem, né, ou a favor do vírus, que é a vantagem dele, que ele fica no indivíduo infectado, espalhando a doença aí, às vezes até por um mês. Enquanto as lesões existirem, a transmissão acontece? Existe transmissão enquanto existirem as bolhas pela pele do indivíduo.
E como que se trata essa doença? Olha, normalmente não há um tratamento específico, a gente não usa remédio específico, apesar de já terem desenvolvido um deles. Existe um antiviral específico para ele que a gente está usando hoje só em casos mais graves, né? Ou seja, pacientes HIV, imunocomprometidos, que têm um risco de evoluir para uma doença mais grave e até uma fatalidade. Aí a gente usa um antiviral caro, específico, mas ele é restrito muito a grupos específicos que estão com uma doença mais avançada. Mas, assim, em geral, não há um tratamento que a gente deva fazer, a não ser o isolamento desse indivíduo, evitar contato com outras pessoas, tratar a febre, a coceira, as lesões e mais nada. E você falou que nós temos que ter cuidado, então, com roupa de cama, de pessoas que nós não conhecemos, que podem estar infectadas. Quais são os outros cuidados que eu devo ter para não contrair Mpox? Pamela, lavar a mão, né? Lavar a mão é sempre as mãos, em geral, é a principal fonte de contaminação que a gente tem para adquirir alguma doença. É encostando na roupa dos outros, é cumprimentando, é dando a mão para quem está doente, seja um vírus respiratório que você vai levar sua mão à boca, seja a varíola dos macacos, aí quando você toca na mão de alguém que está com uma ferida. Então a higiene das mãos é um instrumento fantástico para você prevenir um montão de doenças. Então lavem as mãos. Lavar a mão é um hábito que devia fazer parte de todos nós e vai evitar várias doenças para a gente e para quem convive conosco. E aprendemos tanto isso na Covid, não é? né? Lavar a mão, ter álcool em gel sempre na bolsa. E você falou que essa nova variante, ela tende a acometer mais crianças. Como cuidar das crianças? É a mesma coisa, né? Então evitar contato, obviamente, com pessoas com quadros febris, com doentes, lavagem de mãos. Mas muito importante na prevenção, e isso é importante, a população estar orientada, é que notou que está com algumas feridas no corpo, de novo, com bolhas, com líquidos, não são feridas ou coceiras ou vermelhados assim na pele. Lesões bolhosas, com vesícula, com líquido, que apareceu no seu corpo, procure um serviço de saúde o quanto antes. Evite contato com outras pessoas, porque você pode ser fonte de contaminação até dentro de casa para as pessoas do seu domicílio, para os seus filhos, para os seus pais. Então, evitar o contato, lavar as mãos e sentiu ou percebeu alguma coisa diferente nesse seu autoexame, durante o banho, presta atenção, uma ferida diferente, opa, tem líquido, tem bolinha, presta atenção que pode ser a Mpox. Sempre tem bolhas ou há casos assintomáticos? Sempre tem bolhas. Sempre tem bolhas. Então, acho que ficou claro que é algo que nós temos que estar informados, lavando as mãos, mas não é motivo para desespero. Não, sem pânico. Nós não estamos com a doença aqui no Brasil. O alerta da Organização Mundial da Saúde, ele visa justamente a colaboração dos países, levar o desenvolvimento mais rápido de vacinas, de medicamentos. E a gente não aprendeu a lição, né, Pamela? A Mpox está lá no Congo, fazendo muitas vítimas, milhares de vítimas, e ninguém dá muita bola para eles. Até que vira uma ameaça de disseminação, e aí vão todos correr atrás de vacinas, de medicamentos. Se tivéssemos investido lá atrás poucas doses de vacina para o país, para controlar a epidemia lá, que nós chamamos do epicentro, de onde está nascendo a doença, a gente não estaria o planeta todo hoje em risco com esse alerta. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente correndo atrás de algo que podia ter sido antecipado. E compartilhe esse tipo de informação de fontes seguras, como o Dr. Renato Kfouri, que é pediatra e infectologista, não fake news. E você encontra mais sobre ele no @Renato Kfouri. É assim que se escreve, tá? Com K. @Renato Kfouri. Isso. E eu estou sabendo que você virá fazer uma culinária, certo? Eu virei, estou esperando o convite e a hora, mas vamos cozinhar. Já está feito. Perfeito. Hoje você saindo aqui já tem uma reunião te aguardando. Ótimo. Para definirmos a receita. O cardápio. É doce ou salgado? Salgado. É salgado? Salgado. A confeitaria não é comigo, não. Você cozinha então no dia a dia ou não? Só final de semana, assim, pra semana, família? dia de semana eu não consigo, adoraria, mas não tenho muito tempo pra Vai isso. ser bom, hein? Vai ser Tô bom. ansiosa pra experimentar seu prato. Quero ver. Depois você me conta. Conto sim. Assim, nos bastidores, qual que é? Combinado. O cardápio em breve você de casa vai conferir, então, mais uma versão de Renato Kfouri na cozinha com a gente. Obrigado, Obrigada Pamela. mais uma vez, Eu viu? que agradeço, Muito bom te querida. receber. Prazer.